E do trono uma voz a bradar: Deus chegou com seu povo, seu barraco não vai levantar. Deus da gente será Deus conosco. Toda lágrima vai enxugar, toda lágrima vai enxugar, e de morte ninguém mais se ouviu, e de morte ninguém mais ouviu. todo grito de dor vai cessar, Todo grito de dor vai cessar, e o passado já era e sumir. o passado já era sumir. Eu vi novo céu, nova terra, eu vi, ó filhas e filhos do povo, eu vi. Eu vi novo céu, nova terra, eu vi, ó filhas e filhos do povo, eu vi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que encaminha os nossos corações para o seu amor e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para esta celebração. Com a igreja hoje, celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, a igreja mãe de todas as igrejas do mundo. Por isso, queremos renovar nossa comunhão com a igreja, sobretudo com o Santo Padre, o Papa Leão, e o nosso Bispo diocesano Dom Hélio. Queremos rezar pela igreja para que ela tenha condições de continuar emanando no mundo a mensagem da salvação que é portada no Evangelho de Cristo. Rezamos também hoje em comunhão com a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, que de uma maneira trágica perdeu um dos seus padres, o Padre Augusto, e também entre eles, no acidente, estava a Arilma, que é a irmã da nossa irmã Gilmária, do grupo de oração. Então nós rezamos com eles nesse momento de dor, de partida, que a família de Gilmária, também da Sara e a Arquidiocese estão vivendo com a perca desses nossos irmãos, mas que o Senhor lhes dê a graça do repouso eterno e o consolo na esperança da ressurreição. E para celebrarmos, irmãos e irmãs, esta Eucaristia, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que abençoe esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, pela água, fonte da vida e princípio de purificação, quisestes lavar-nos do pecado e dar-nos o prêmio da vida eterna. Neste dia que vos é consagrado, nós os pedimos que vos digneis abençoar esta água, para que ela seja sinal da vossa proteção. Renovai em nós a fonte viva da vossa graça e libertai-nos por ela de todo o mal, do espírito e do corpo, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro e receber dignamente a vossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu vivi, foi água maná, do lado direito do templo a jorrar. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia.
amém, aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Louvai, louvai e cantai ao Senhor, porque Ele é bom e sem fim seu amor. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Ao Pai a glória e ao ressuscitado, e seja o divino para sempre louvado. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vem de Deus, está em Deus, também é Deus, e Deus comigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos o hino de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Ó Deus, com pedras vivas escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito que lhe destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea da direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nos braços de um rio vem trazer a alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é um refúgio e vigor, sempre pronto mostrou-se socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece e os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Nos braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora ele vem ajudá-lo. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, completai
anjo de Deus, e a obra estupenda que faz do universo, reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus, segundo a graça que Deus me deu. Eu coloquei como experiente mestre de obra o alicerce, sobre o qual outro se põe a construir. Mas cada qual veja bem como está construído. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. aleluia, 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 aleluia. Esta casa eu escolhi, santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui.
não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, como já fomos situados no início, a igreja celebra hoje a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Esta igreja fica situada no coração de Roma, fora do Vaticano. Nós conhecemos, a maioria das pessoas conhecem mais a Basílica de São Pedro, porque ela é mais divulgada, porque ali muitas vezes o Papa celebra, também as catequeses, às quartas-feiras, o Papa faz na Praça de São Pedro. Mas a Basílica de São João de Latrão, também dedicada ao Cristo Salvador, é a igreja mãe de Roma, é a catedral do Papa, é ali que o Papa toma posse da Diocese de Roma. Mas, por conta dessa finalidade de ser a catedral de Roma, esta igreja também recebeu o título de igreja mãe de todas as igrejas do mundo. Ela é a referência, assim como já ensina Santo Inácio de Antioquia e outros padres da igreja, a igreja de Roma desde sempre, em comunhão, claro, com o patriarcado de Jerusalém, de Constantinopla, preside na caridade as demais igrejas do mundo. O Papa é o sinal de unidade da igreja. E por isso hoje nós olhamos para esta igreja que foi construída mais ou menos pelos anos 325, na época do Papa Silvestre I. A dedicação é justamente o momento que podemos também chamar de consagração de uma igreja. Até onde eu sei, a nossa igreja não é consagrada, não é dedicada. Poderemos fazer isso no futuro, com autorização do bispo, porque é ele mesmo que faz esse rito. Mas nós vamos ter agora em nossa diocese, além da nossa catedral, que já é consagrada, dedicada, e nós celebramos todos os anos a 7 de setembro esta data, nós vamos ter a igreja de Nossa Senhora das Graças no Jorro, e a igreja de São Roque, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Coité, uma agora no final de novembro e a outra em dezembro, será consagradas porque são 2 construções novas. A consagração é justamente o momento em que a igreja é abençoada, selada, inclusive as paredes da igreja junto ao altar são ungidos pelo óleo do crisma, para dizer que agora este espaço, esse templo é a casa de Deus e deve usar somente para a finalidade do culto divino, que visa a glorificação de Deus e a santificação do povo fiel. A igreja é símbolo da Jerusalém celeste. Ela é o sinal de Deus na terra. Já canta o Padre Zezinho, né?
Eu vim de lá do interior, aonde quem passa em frente da matriz se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Logo, quando vemos uma igreja, uma capela, e se principalmente percebemos que a luz do sacrário está acesa, a luz vermelha é o símbolo dessa presença de Cristo no meio de nós. E a igreja de fato é isso, e ela quer ser isso. É claro que a igreja não é somente o templo sagrado, porque ela é a esposa de Cristo no seu mistério, sem mancha e sem ruga, mas a igreja continua no mundo para manifestar a presença de Deus, assim como no templo antigo de Jerusalém. Na primeira leitura e também no Evangelho, vamos voltar ao templo. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel, anunciando ao povo a possibilidade de voltar do exílio, mostra para o povo de uma maneira, vamos dizer assim, simbólica, uma visão que ele teve. Ele via o templo voltado para o oriente e do templo saía águas para todos os cantos, os 4 cantos da terra. E esta água atravessa o Vale do Jordão e chega ao Mar Salgado ou ao Mar Morto. Quem conhece, quem já viu por cenas ou já esteve lá, sabe que o Vale do Jordão está dentro do deserto. Não se tem muita água. Até mesmo o Rio Jordão não é tão grande como às vezes nos parece ser nas imagens ou falas. Quando vamos próximo do Rio Jordão, percebemos que comparado aos nossos rios, como São Francisco, ele é bem pequenino. Mas para o povo de Israel, o Rio Jordão sempre esteve na sua experiência de fé, e é aquela quantidade de águas que eles têm, e por isso é grandiosa e importante. Por isso, ao chegar ao mar, o que vai fazer aquelas águas que saem do templo? Todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvore frutíferas, suas folhas não vão murchar. Esta é a esperança que o profeta anuncia para o povo de Israel. As águas do templo vão gerar vida, águas que curam, águas que saram. É justamente um símbolo dos sacramentos da igreja. Essas águas são símbolos dos sacramentos da igreja que ainda hoje dão vida ao nosso povo. O sacramento do batismo, há pouco recebemos a aspersão da água, símbolo desse nosso batismo que devemos renovar todos os dias, pois no batismo recebemos uma vida nova, uma graça especial de sermos filhos de Deus e membros da igreja. Através da igreja somos santificados. Estas águas que trazem vida é o próprio Cristo. Eu sou a água viva, disse Jesus no Evangelho de João. Ainda no Evangelho, nós temos 2 momentos importantes. O primeiro é a atitude de Jesus quando chega ao templo. Jesus está indo a Jerusalém. Vocês sabem que todas as vezes que o texto diz que Jesus está caminhando para Jerusalém, ele está se aproximando da Páscoa, da sua entrega. E ao chegar ao templo, Jesus se escandaliza porque o templo tinha perdido a sua finalidade de casa de Deus, casa de oração, lugar da manifestação de Deus. Eu não disse, mas no templo antigo, antes de Jesus, ali havia no templo um lugar chamado Santo dos Santos, e nesse lugar ficava a Arca da Aliança. Na Arca da Aliança estavam contidos as 10 tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão e o pão maná, que Deus mandou do céu para saciar a fome no deserto. No tempo de Jesus já não havia mais a Arca da Aliança, porque quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu tudo, a arca sumiu. Ainda hoje os arqueólogos procuram, e algumas teses de que a arca está escondida, que está nos subterrâneos da cidade, etc. Mas não se sabe mais aonde está a arca. Mas isso é importante para mostrar justamente, quando Jesus diz que ele é o novo templo, então significa também que não precisamos mais de uma arca de material
perecível, porque temos uma arca eterna que é Jesus Cristo, que não é só arca, mas é o próprio templo. E por isso Jesus expulsa os cambistas, vendedores de pombos, de animais, de ovelhas, porque eles faziam da casa de Deus um lugar de comércio, e por causa desse comércio um lugar de exploração. O texto diz que onde Deus está, o texto da primeira leitura, havia vida. O templo não estava gerando vida, o templo estava gerando morte. Por isso Jesus disse: destruís esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Jesus estava falando dele mesmo, da sua morte, da sua ressurreição. Os judeus disseram, porque não olharam com fé, como 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Jesus estava falando dele. Não é mais em Carinzim, não é mais em Moriá que se adora, mas agora se adora a Deus em espírito e em verdade, através daquele que o revela. Cristo é o monte de Deus, diz o Salmo 121, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Esse socorro de Deus para nós é Cristo, e nós agora devemos habitar nele, porque ele constrói para nós uma casa nova. Deus em Jesus armou tenda no meio de nós, e a igreja, que é a esposa de Cristo, ela vai perpetuando através do anúncio do Evangelho e também dispensando os sacramentos, essa presença de Deus em nosso meio. Por isso, meus queridos, hoje a liturgia nos convida também a renovar a nossa comunhão com a igreja. Não basta dizer que é católico, não basta vir à missa, se depois não aceitamos as orientações de Sua Santidade o Papa. Se falamos mal do Papa em público, infelizmente, estamos vivendo em tempos, sobretudo por conta das redes sociais, onde todo mundo acha que pode dizer tudo e não pode ser questionado porque está com a verdade. E por causa disso, alguns que se dizem católicos têm a ousadia de falar mal do Papa, de diminuir a autoridade do Papa. Mas um verdadeiro católico não fala mal do Papa, obedece, e quando não compreende e talvez não aceite uma orientação, guarda no coração como Maria, por causa da sua fidelidade a Cristo. Porque uma vez que não aceitamos o Papa, logo deixamos de ser católicos. Ainda que estivermos na participação da vida da igreja, não somos católicos, porque um católico de verdade tem respeito àquele que foi escolhido por Cristo para governar sua igreja, que é hoje a pessoa do apóstolo Pedro. Por isso hoje também somos chamados a pensar como está a nossa comunhão com a igreja através do Papa, da solicitude com o nosso bispo diocesano. Às vezes eu vejo assim as pessoas falarem: bispo tal falou isso, bispo tal diz isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os bispos, como sucessores dos apóstolos e em comunhão com o Papa, eles ensinam de fato a verdade universal da igreja. A igreja tem uma orientação, uma doutrina universal, mas cada bispo tem o poder de legislar em sua diocese, de dizer como devem ser as celebrações, a vida pastoral, a condução dos fiéis. O bispo de Bonfim deve dizer a partir da sua realidade, o bispo de Formosa também a partir de sua realidade, mas o bispo de Serrinha é Dom Hélio, e é a ele que nós devemos ouvir, é ele que nos conduz, é ele que nos orienta, e nós não devemos ficar olhando: mas lá é assim, lá é desse jeito. Não importa o que está lá, o que está cá, é o que está aqui, é quem nos conduz, que é o nosso bispo. Se nós estamos em comunhão com o nosso bispo através de seu ensinamento, então nós estamos vivendo a fé cristã e católica. Por isso peço a vocês, não se deixem ouvir por outras palavras, por outros ensinamentos, que muitas vezes difere daquilo que a igreja está dizendo. Fiquei muito preocupado, não vou aprofundar nesse tema, até porque ainda não li o documento, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a nota, que não é decreto nem constituição, é uma nota que a congregação fez sobre a questão dos títulos de Nossa Senhora. Se aqueles que estão na internet não disserem que está aprovado, muitos ficam contra. Ora, se o Papa falou, se o Papa exortou e ensinou, temos que aceitar. Não são outros que se delegam a dizer se o Papa está certo ou se está errado.
até porque o Papa não criou uma nova doutrina, deu uma orientação. A nota sobre os títulos de Nossa Senhora é uma orientação, não é dogma, e nem foi transformado em dogma. Só para dizer a necessidade que nós temos hoje de pensar de fato o que é ser católico. A quem nós deixamos nos orientar? Os nossos verdadeiros pastores que traduzem a voz de Cristo, ou aqueles que talvez nos agradam, porque diz coisas que nós gostamos, mas que muitas vezes está fora da comunhão com a igreja? E por fim, meus amigos, é necessário que cada um de nós, olhando para a igreja, nos sintamos igreja. Paulo apóstolo diz: vós sois a lavoura de Deus, construção de Deus. Vocês devem viver sobre o alicerce que tem Jesus Cristo como fundamento. E porque vocês são a lavoura e a construção de Deus, vocês são o santuário de Deus. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo. A igreja, como disse no início, é a imagem de Deus, o templo vivo. Mas este templo também se configura em nós. Pelo batismo, recebemos a morada de Deus em nós. E nós devemos viver como igreja. Viver como igreja no testemunho diário de nossa vida, mas também colaborando com a missão da igreja no anúncio do Evangelho. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, é também preservar esse templo de Deus. Deus está dentro de nós pelos sacramentos. Deus está, daqui a pouco, vai renovar a sua presença em nós pela Eucaristia. E por isso nós precisamos cuidar para que a pessoa humana, que muitas vezes perde essa imagem de Deus, essa imago Dei, possa ser restaurada. Porque aonde há uma pessoa desfigurada, seja pelo pecado e por todo tipo de injustiça, ali a imagem de Deus ofuscada, o santuário de Deus está destruído. Por isso, meus queridos, façamos de tudo para que a igreja continue proclamando o Evangelho, para que mais pessoas tenham vida em plenitude, como esta é a vontade de Deus, para que nesta vida plena possamos nós manifestar o rosto desse Deus que está em nós, desse Deus que caminha conosco, que assumiu a nossa condição, se fez homem, se fez um de nós, para nos fazer também crescer na sua vida divina. Que o nosso batismo renove a nossa comunhão com a igreja e a graça de sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, elevemos ao Senhor nossas preces, nossa oração. Senhor, fortalecei a vossa igreja em sua missão de anunciar o Evangelho com alegria e fidelidade. Que o Papa, os bispos, os padres e todos os fiéis sejam sinais vivos do vosso amor no mundo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, iluminai os que têm a missão de governar e servir o povo, para que promovam a justiça, a paz e o bem comum, cuidando especialmente dos mais pobres e necessitados. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, olhai com bondade para a nossa comunidade reunida nesta Eucaristia.
Senhor, escutai a nossa prece. Que não falte à igreja santas vocações, para que o anúncio do Evangelho nunca fique limitado. Rezemos: enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe. Pois a messe é grande e poucos são os operários. Tudo vos pedimos, Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Mãos na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. E este trigo madura a colheita o recolherá. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá, brotará pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, as nossas oferendas e concedei aos que vos suplicam obter a força dos sacramentos e o fruto de suas preces. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós, doador da graça, vos dignais habitar esta casa de oração, para que, com vosso constante auxílio e favorecidos por vossos dons, nos tornemos templos do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade de vida. Também, sem cessar, santificais a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada nos templos visíveis, para que, como mãe exultante de muitos filhos, seja acolhida em vossa glória no céu. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando por toda a terra. Em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Hélio, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Cada um, no silêncio do coração, reze por aqueles que vos pediram a oração, pelos vossos parentes e amigos, por aqueles que porventura estão doentes, e por aqueles que agora sofrem. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por ele, nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa Virgem Maria, e também a de seu esposo São José,
dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos, vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença ao altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, Alexandro Alves da Costa, Gabriel Almeida, Arilma Santos, Padre Augusto, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles
que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos, por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudáveis com o sinal da paz em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Senhor, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Destruí esse templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras de meus lábios. Perante vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Destruí esse templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, me escutastes, e aumentastes o vigor de minha alma. Destruí esse templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de contar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Destruí esse templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo.
destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguer-mo. Ele falava do templo de seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Oremos. Ó Deus, que nos destes a igreja neste mundo, como imagem da Jerusalém celeste, concedei-nos pela participação neste sacramento, ser templo da vossa graça e chegar onde habita a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Terça-feira, haverá missa em ação de graças pelo aniversário do grupo de oração Rio de Água Viva, RCC, às 19h30 aqui na Igreja Matriz. Na sexta-feira, missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, aqui na Igreja Matriz, às 8h da manhã. Só mostrar para vocês a ideia da camisa deste ano. Por favor. Então, esta é a camisa da nossa festa 2025, não é? Um pouco do verde da esperança do ano que estamos vivendo, a nossa imagem com o nome, e aqui atrás é o nosso brasão, o brasão da diocese e o slogan do ano santo, não é? Do ano da misericórdia. Mostre mais uma vez. Muito bem, isso, depois à frente de novo, para todo mundo ver. Muito bem. Isso, aqui, o pessoal quer ver aqui também do lado. Muito bem. Está aprovada? Então pronto. Então, se vocês aprovam, ficamos felizes, e a partir da próxima semana, né? Cadê a Giza? Giza está aí, né? A partir da próxima semana a gente consegue vender, né? Pronto, então a gente vai começar a vender as camisas a partir da próxima semana, tá bom? Então, cada um compre a sua, compra uma para dar de presente, e assim a gente vai fazer um grande mar de esperança. O preço 30, não é? Mais, né? Dentro do normal, né? Nada mais, tá bom? E assim a gente vai celebrando a nossa festa. O nosso novenário de 29 ao dia 7 de dezembro. E no dia 28, o bando anunciador. E no dia, claro, no dia 8, a grande festa, a solenidade de Nossa Senhora da Conceição, né? Então vamos já começar a nos animar, mas acima de tudo a oração, para que a gente consiga encaminhar tudo e o novenário seja um momento espiritual, um momento de crescimento na fé, com certeza de intimidade com Cristo, através de Maria, nossa mãe. Não há um caminho melhor que nos possa apresentar Cristo, a não ser Maria. Então, através dela, vamos a Cristo, e claro, Cristo, nosso caminho, nosso acesso ao Pai perfeito na eternidade, tá bom? Então, vamos já nos preparando no coração para viver esse momento, porque nós celebramos a festa, mas também o advento, em preparação para o Natal, e no final do mês vamos concluir o Ano Santo, né? Então, a nossa festa está conjugada ao Ano Santo, como também os 20 anos de nossa diocese. Então, no dia 18 de dezembro, nossa diocese completa 20 anos de caminhada, de serviço à igreja, aqui nessa região do Sertão. E naquele dia também, nossa diocese tem a alegria de ordenar mais um padre. Então, o diácono Maurício, né, que foi ordenado em agosto, ele é filho da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Exu, então ele vai ser ordenado na festa dos 20 anos. Eu brinquei com ele lá na Assembleia, o padre jubilar, não é? O padre dos 20 anos, vai ficar marcado na vida dele,
porque ele foi ordenado nos 20 anos da diocese. Então peço a vocês também que rezem pelo diácono Maurício, para que ele seja um bom sacerdote a serviço da igreja aonde ele foi enviado. Continuamos também nossa comunhão com a família de Alexandro Alves e de Gabriel Almeida nos 30 e no 7º dia, como também rezamos pela alma dos nossos irmãos Arilma e também o Padre Augusto. Não sei se tem alguém que fez aniversário essa semana ou está fazendo aniversário hoje para a gente cantar os parabéns. Pode vir aqui na frente que a gente canta os parabéns para vocês. Se tiver alguém nos visitando de outra paróquia, de outra diocese, também é bom a gente acolher quem vem de fora. Pode subir aqui, por favor. Vamos cantar, Cosme. Parabéns pra você nessa data querida, que Jesus abençoe e lhes dê longa vida. Parabéns pra você nessa data querida, que Jesus abençoe E lhes dê longa vida. Viva os aniversariantes. Viva! Que o Senhor continue vos abençoando, tá? Multiplicando os dias com os seus, com muita paz e saúde. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Senhor do céu e da terra, que hoje vos reuniu para o aniversário da dedicação de sua casa, vos conceda copiosas bênçãos do céu. Amém. Deus, que em seu Filho quis congregar todos os filhos dispersos, faça de vós seu templo e morada do Espírito Santo. E assim, na felicidade de serdes purificados, possais ser o templo em que Deus habita e possuir com todos os santos a herança da felicidade eterna. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Um Deus. final feliz do domingo, uma semana de paz para todos. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio.